É muito relacionado a um pouco do meu histórico em ciclos de inovação, né? Eu vejo, eu enxergo esse momento que a gente vive, nesse novo momento de internet, que a gente chama de Web3, como algo muito promissor para estar presente agora, porque é uma nova onda, é um novo momento e estar presente numa empresa que é totalmente nativa desse novo ciclo me faz mais próximo com as possibilidades de construir em cima disso, né? Eu tenho muito respeito, muita admiração pela minha antiga casa, aquilo foi uma escola muito especial a qual eu passei, mas se eu queria de fato me jogar de cabeça nesse novo universo, por exemplo, eu tenho um Ethereum tatuado na minha mão, esse é o quanto de crença que eu tenho na blockchain, é o quanto de crença que eu tenho nessa tecnologia, e eu quase me coloquei numa missão de que este novo universo, ele não se trata somente do financeiro, ele não se trata somente da especulação financeira, compre cripto para ficar rico, compre Bitcoin para ficar rico. Eu me coloquei numa missão também de evangelizar o poder de transformação que essas tecnologias têm. E estar numa empresa como eu estou hoje aqui no MB me dá a possibilidade de fazer isso na prática, com mais velocidade e dentro de um core, dentro de um propósito, né? Por mais que a minha antiga casa ela olha para essas novas tecnologias, não era o core. Aqui onde eu estou fazendo é o core, me aproxima dessa inovação e me faz estar presente e ajudar a construir esse ecossistema que é nascente. Bom, a minha empresa hoje é o Mercado Bitcoin, MB, a gente foi a primeira exchange, né, corretora de criptoativos e digital assets da América Latina. A gente nasceu em 2013, né, então muito antes de eu ter entrado. Basicamente, ela tem algumas vertentes, né? O core é ser uma exchange, uma corretora que é fazer negociação em livros de cripto, né? Então você compra e negocia Bitcoin, Ethereum, entre outros ativos, tokens e afins. No entanto, nos últimos anos, a empresa caminhou para um outro sentido, que é desenvolvimento de ecossistema. O que eu quero dizer com isso? Além da negociação de criptoativos, a gente se colocou no papel de evangelizar e escalar o poder da tokenização e das tecnologias blockchain. Ou seja, além de hoje a gente negociar hoje Bitcoin, Ethereum e tudo mais, a gente vende produtos financeiros tokenizados, que é o que a gente chama de renda fixa digital. A gente, por exemplo, tokeniza um precatório para você ter acesso no varejo. A gente tokeniza cotas de consórcio para você poder ter acesso a isso com um rendimento fixo usando a tecnologia de blockchain. Ou seja, a gente se tornou um ecossistema e essa porta de entrada para essa nova economia digital, que é um grande desafio, né? A gente trabalha numa infraestrutura regulatória, infraestrutura de tecnologia, infraestrutura de produto, ou seja, nosso papel não é somente fazer as pessoas comprarem e venderem Bitcoin, mas é entender que essas tecnologias de blockchain elas vieram para transformar a sociedade e a gente quer fazer parte e está liderando e co-liderando essa transformação. Olha, hoje o ritmo está muito mais acelerado do que 2, 3 anos atrás, principalmente porque o tema está na pauta global, né? Quando você vê SEC nos Estados Unidos, quando você vê a lei de regulamentação dos criptoativos ser aprovada no final do ano passado, sancionada pelo antigo presidente, quando você vê Biden discutindo formas e guarda-reios para evitar a lavagem de dinheiro com utilização de criptoativos, isso está na pauta do mundo. Uma coisa que para mim é muito nítida e por mais que não seja consenso o que eu vou falar, eu acredito que o que a gente está vivendo hoje nessa revolução é um caminho sem volta. E então esse ritmo ele vai ficar cada vez mais acelerado conforme o regulador, seja ele local, regional ou global, ele entra como ator e conforme a gente vê esse papel de otimização das cadeias produtivas através dos usos dessas tecnologias. Quando eu vou para o espectro financeiro, com certeza este vai ser a evolução mais morosa, porque você envolve dinheiro, você envolve risco, você envolve capital e você envolve, né, algo que é muito visceral nas pessoas, né, que são as suas economias. Para isso, como todo mundo sabe, né, a gente tem Banco Central, tem FMI, tem órgão regulador, tem CVM, e isso tem os deparas ao redor do mundo, cada país com a sua regulamentação, cada país com seus parâmetros. Então, isso para mim vai ser o mais desafiador, onde a gente vai ter mais trabalho para botar em prática. Só que colocando a lente para outro lado, tem todo o poder de desenvolvimento e transformação da tecnologia blockchain, que hoje ela pode ser usada para otimizar a cadeia produtiva de supply chain, que ela pode ser usada, inclusive, para você conseguir escalar produtos e serviços que hoje não eram possíveis no passado, e ela também pode ser utilizada para dar acesso para as pessoas através desse mundo descentralizado que a gente vive. Então, esse outro lado da blockchain como um todo, o uso da blockchain como infraestrutura, eu vejo isso acelerando exponencialmente. Do lado financeiro, como que eu regulo a compra e venda de Bitcoin, ganho de capital, impostos, etc., vai ser o mais desafiador natural, assim como qualquer revolução financeira foi,
essa vai ser uma que também vai estar associada ao apetite de risco e ao apetite de desenvolvimento econômico que existe ao redor disso. Então é muito mais complexo, o financeiro vai ser mais devagar, o tecnológico vai ser exponencial. É um ótimo ponto, eu respeito muito todas as opiniões e todos os pontos de vista. Ninguém é obrigado a ser crente em relação ao futuro do Bitcoin, por exemplo. No entanto, de novo, é uma análise minha e de algumas pessoas que corroboram com essa minha análise, você entender que aquele ativo digital, ele tem toda uma infraestrutura por trás, muito robusta e muito completa no que tange cadeia de bloco, blockchain, supply limitado, né? Supply limitado, escassez, reserva de valor. Se você acredita nessa tese, você vai ser um investidor disso. É totalmente proporcional aos perfis de investidores. Não tem o agressivo, o moderado e o conservador? Se você está dentro do espectro do agressivo, do arrojado que eles falam, você tem apetite de risco para investir em ativos de renda variável. O Bitcoin é um ativo de renda variável, com as mesmas características de uma ação, só que dentro de um outro contexto, né? Então ele está lá dentro de um contexto tecnológico. E muito mais do que isso, né? Eu estou falando do Bitcoin porque é o principal ativo, é o ativo que ele foi o primeiro, é o ativo que fundou tudo isso. Mas tem um outro aspecto financeiro dessa história que é o poder dos tokens dentro de cada projeto. Isso para mim que é a grande beleza, eu sou mais entusiasta disso do que somente do Bitcoin, que sim, acho que é um super ativo, eu acho que é o primeiro, é o mais completo. Quando eu falo de poder financeiro desses tokens, eu vou dar o exemplo do próprio Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda. Ela é um criptoativo financeiro, só que ela é uma infraestrutura tecnológica de desenvolvimento sobre essa cadeia. A Ethereum é uma camada de desenvolvimento tecnológico que você pode criar e desenvolver N coisas lá dentro. E conforme esse desenvolvimento de projetos, DApps, que a gente fala, né, Decentralized Applications, são feitos, desenvolvidos, eles têm sucesso, mais a rede é utilizada, mais gas fee, ou seja, taxa, né, vamos falar assim, mais taxa ela consegue rentabilizar, maior fica o poder financeiro dela, maior é a valorização desse token. E isso do Ethereum, que é o mais famoso, existe para toda uma cadeia de centenas de outros tokens que eles têm uma função dentro da blockchain. Isso para mim é a grande beleza. E você investir, de novo, é igual a ação. Você investe na ação de uma empresa porque você, às vezes, muitas vezes, né, ou você ou algum analista, analisa aquela empresa e fala, esse mercado, essa empresa tem um potencial de valorização. O token é a mesma coisa. Cada token na Web3 e na blockchain, ele tem uma função, ele está resolvendo algum problema. Se você acredita que aquele problema que ele está resolvendo, se você acredita que aquele segmento onde ele está inserido é algo que você tem crença que vai ter poder de resolução ou poder de valorização, você investe nisso. Então, é super normal você ter as pessoas aversas, tem muitos críticos, tem muitos believers. Na verdade, o que vai dizer quem tá certo ou errado é o futuro. Eu também não tô aqui fazendo, né, futurologia, jogando meus búzios e falando, não, compra Bitcoin que você vai se dar bem. Eu acredito. Eu tô nessa porque eu acredito muito na tecnologia, você não precisa acreditar. Mas se você estudar um pouco, você entender um pouco as características que tem por trás, para mim, é um caminho sem volta. De novo, a gente vive soluços, é um mercado com altas e baixas muito rápidas, só que se você analisar o histórico, a tendência é sempre de crescimento, por mais que a gente esteja na baixa. Então, assim, eu acredito nesses ciclos e hoje a gente está um pouco mais dependente do macro. Ele era menos dependente do macro. Hoje, se tem uma guerra, se tem uma crise, você fica um pouco mais suscetível a isso e a gente está vendo que não é o Bitcoin que está sensível, é a cadeia econômica e financeira global que está sensível. Então não é uma questão do Bitcoin, é uma questão do mundo que a gente está vivendo hoje. Para mim, o principal desafio é a gente, de fato, entrar numa agenda regulatória, numa agenda regulada, onde temos atores do governo, institucionais, atores econômicos atuando em prol do desenvolvimento tecnológico e econômico. Isso para mim é o central. Enquanto a gente tiver governos e pessoas não querendo que essa tecnologia prospere, isso não vai acontecer. Então, por mais que eu não seja consenso, principalmente dentro da comunidade Web3, quando eu falo sobre isso, tem algumas pessoas que são, não é pejorativo o que eu vou falar, mas são mais xiitas e falam, não, a gente não quer regulação, a gente quer que o Bitcoin e as criptomoedas sejam ativos alternativos que não precisem passar pelas pessoas, impostos e tudo mais. Se ficar nisso, isso não vai acontecer, essa tecnologia não vai prosperar. Então, para mim, o grande desafio é, de fato, a regulamentação acontecer, os governos e bancos centrais olharem para isso e isso escalar. Exemplo, o Campos Neto é um grande entusiasta, está lá desenvolvendo a CBDC, que é a Central Bank Digital Currency, que é totalmente baseada em blockchain. Né? Então, este tipo de movimento vai ao encontro de um desenvolvimento e de uma estabilização desse mercado. Só que isso vai ter que acontecer em escala global.
né? Então vocês vão ter países fazendo, mas chega uma hora, por exemplo, saiu recentemente que o FMI já está trabalhando num texto para colocar um pouco esta bola no chão. Então esse tipo de coisa que vai fazer isso escalar. Não adianta falar que o anarquista dizendo, não, eu vou comprar para passar embaixo do radar dos governos, etc e tal. Desculpa, não é assim que essa tecnologia vai prosperar. E, de novo, se você ficar só olhando o ganho financeiro, não é, na minha visão, a forma correta de olhar. Tem que olhar o que está por trás, que para mim é pedra filosofal, é a blockchain. A blockchain é a grande inovação, é a grande mudança, é a grande transformação que vai trazer para o mundo. Eu acredito que sim, mas com todos os pormenores inerentes à defesa de mercado que existem dentro desses grandes órgãos, né? Então a gente sabe que a história humana mostra que grandes corporações fazem o shape, né? Fazem a moldagem de toda uma economia, de todo um governo. E não estou criticando, é como o mundo acontece. Quando a gente tem esses atores, esses grandes atores, eles já estão olhando para a tecnologia. A gente tem ali, o próprio Banco Itaú já anunciou que está olhando para a tokenização. Você vê o Santander com iniciativas como essa, você vê grandes, o Nubank lançou a Nucoin, né, que é um token que é totalmente baseado em blockchain, desenvolvido dentro da Polygon, que é uma rede, por mais que existam críticas de novo, desse povo um pouco mais crypto natives, né, que fazem algumas críticas, eu vejo isso com muito bons olhos, né? Então quando você vê o Nubank lançando uma Nucoin para tokenizar um programa de fidelidade, isso está acontecendo já. Então eu vejo que esses grandes atores, eles vão ter que entrar dentro de um caminho que não tem mais volta. E eles vão começar da forma que vai ser mais prudente para eles, e tá tudo bem. Eles não vão começar apostando tudo em compra e venda de criptoativos, mas eles vão começar entendendo que tokenizar uma cadeia financeira vai otimizar a receita deles. E o que eles estão sempre buscando? Otimização, redução de custo e aumento de lucro, né? Então, esses produtos tokenizados, finanças tokenizadas, tokenização do mundo que a gente fala, vai acontecer, e eu vejo que nos próximos anos, os principais atores disso serão os grandes bancos, porque é onde eles vão conseguir tirar mais eficiência. Então, enquanto a tecnologia ela não tem uma escala ainda de processamento que tenha uma otimização de custo mais baixa, o que eu quero dizer com isso? Hoje, a principal rede de desenvolvimento é o Ethereum, eles lançaram uma atualização que reduziu consumo de energia e custo de transação. Quando isso estiver reduzido ainda mais, para fazer remittance para fora, para você conseguir fazer otimização de transações aqui dentro, o próprio Campos Neto falando que a CBDC vai ser a próxima evolução do Pix, quando isso começar a acontecer de maneira escalada, eles vão ser os principais atores, vão ser os principais investidores, vão ser os principais utilizadores dessas tecnologias. É a minha visão. Ela é bem importante no que tange você entender os movimentos, né? Então eu vou trazer uma ótica de inteligência de dados de uma das maiores belezas que eu vejo na blockchain. As transações são todas transparentes. A partir do momento que eu tenho uma wallet, que é a minha carteira, que é a forma que eu interajo com esses novos modelos de aplicações descentralizadas, transações, corretoras, carteiras quentes ou frias, né, que são as hard wallets, as cold wallets, são aqueles tradicionais pendrives onde as pessoas eventualmente podem guardar a custódia dos seus ativos. Todos os dados que você gera numa transação, ela vai para a blockchain. Então, a partir do momento que eu tenho o endereço da minha carteira, e o endereço da minha carteira ele é público, né? Não necessariamente esse hash está associado ao Robson, eu sei que está associado ao Robson, eu poderia até, inclusive, deixar claro que esse hash é meu, eu tenho isso. Uma das minhas carteiras está associada a um ENS domain, que é aquele, quando você vê meu perfil no Instagram, é robsonharada.eth. Esse .eth é como se fosse um antigo DNS, onde eu associo o hash da minha carteira a isso, para dizer que sim, essa carteira é do Robson Harada, que está associada a um domínio Ethereum, que é o .eth, e eu quero que essa carteira todo mundo saiba que é minha. Assim como eu tenho outras carteiras que eu não tenho identificação minha pessoal. Só que o mais legal, eu pego a minha carteira, eu coloco dentro de uma ferramenta que é um scan, por exemplo, se eu tenho lá o scan do Ethereum, eu coloco o endereço da minha carteira no Etherscan, eu vejo tudo que eu fiz. Tudo, para onde eu mandei ativo, para onde eu recebi ativo, qual foi o NFT que eu comprei, de qual coleção, com qual interação. Isso gera uma massa de dados, assim, é muito... Chega até a me emocionar ver a quantidade de informação e coisa e ação que você pode tomar em cima disso, sabendo de maneira transparente, registrada nesse cartório digital que é a blockchain, tudo que está acontecendo no mundo. Exemplo, todas as análises que a gente fala que são análises on-chain, são as análises que a gente usa para saber se o mercado está indo bem, está indo mal, se ele vai ter ciclo de alta, se ele vai ter ciclo de baixa. Exemplo disso, teve uma alta muito grande no começo do ano, de 20 e poucos % de crescimento do Bitcoin, que eu cheguei para o meu head de research, que é o André Franco, que ele está na minha estrutura, eu falei, chegou o ciclo de alta? Ele falou, não, nas análises on-chain, isso é um squeeze de pessoas que estavam segurando para vender num momento melhor de mercado, e você colocou muito, você tirou a oferta do mercado e fez subir o
o preço dos ativos. Ou seja, quando você tem uma possibilidade infinita de análise de dados que estão lá e são públicos, não é que você está roubando no jogo, comprando um CD de CPF lá no centro da cidade. Está público, é a característica da blockchain, é descentralização e transparência. Você tem a possibilidade de gerar uma quantidade de informação, movimento de mercado, quem são as baleias que estão movimentando mais ativos ou menos ativos, o Vitalik Buterin, que é o criador da Ethereum, recebendo uma quantidade de coins de um determinado local, ou então o Vitalik Buterin, do nada, se ele vende todos os Ethereums que ele tem, explodiu a blockchain. Então você ter a capacidade dessa transparência, você faz com que as pessoas fiquem um pouco mais atentas ao que ela está fazendo e você consegue gerar uma massa de informação financeira e comportamental segura para as pessoas e que vai gerar insights poderosos para marcas e negócios. Então acho que o uso de dados dentro desse novo universo, ele é mais do que peremptório, ele é by design, ele é nativo. Primeiro entender qual é o seu segmento, né? Cada segmento ele tem uma característica, ele tem um possível caso de uso dentro dessas novas tecnologias. Entendendo o seu segmento, procurar referência, procurar case. Vou dar um exemplo muito grande. O Walmart está usando blockchain para otimizar a cadeia de supply chain. Se eu sou uma varejista, uma CPG, algo do tipo, deixa eu estudar. Esse case do Walmart, inclusive, está na Harvard Business Review. Deixa eu estudar o case do Walmart, deixa eu entender se isso se aplica a mim de alguma forma. Outro exemplo, a Starbucks lançou o seu programa de fidelidade tokenizado, que é o Odyssey, que eles chamam de colecionáveis digitais, que você gera lá colecionáveis digitais e nada mais são que NFTs. E está tendo super sucesso em cima disso. Deixa eu entender se isso se aplica aqui para minha rede de cafeterias locais. Deixa eu entender o case da Reserva, que tem um case de NFTs, que é o Reserva X, para fazer gestão e criação de comunidade. Deixa eu ver se isso aplica a mim. Então, de novo, eu não quero gerar um FOMO, mas eu quero incentivar que os empresários entendam que não é sobre compre Bitcoin e fique rico. É sobre uma tecnologia que vai impactar o seu negócio, vai impactar o seu mundo e, mais do que isso, as novas gerações já vão vir com isso chipadas com o poder da centralização, com o poder dos criptos ativos, com o poder da blockchain, com o poder de comunidade, NFT. Então, primeiro, entenda se o seu segmento tem algum case de referência e aí, o bom e velho Google. Eu sou uma empresa de tecnologia B2B, deixa eu entender se existe case de blockchain em relação a isso. Isso é a primeira coisa. E a segunda dica que eu dou, que não necessariamente está 100% atrelada à Web3, mas ela cria conexão quando você cria um ativo como um NFT para fazer gestão e criação de comunidade. Para mim, as marcas e empresas que vão prosperar no futuro são aquelas que têm comunidades fortes, que conseguem fazer a gestão dessa comunidade, identificando quem são os seus alfas, os seus advogados. Vai ter um mix de você usar influenciador, só que mais poderoso que usar influenciador é ter um grupo de pessoas que não necessariamente são milhares de seguidores ou milhões de seguidores que vão entender a sua marca, o seu produto, o seu serviço e vão espalhar a palavra por aí através da gestão de comunidade. E por que eu estou falando de gestão de comunidade? Porque uma das formas de você tangibilizar uma comunidade é através do uso de um ativo digital como o NFT, que é o que a Reserva X está fazendo, que é o que a Starbucks está fazendo, que é o que uma série de outras marcas já estão estudando e prototipando e fazendo. A própria Porsche lançou um NFT recentemente, teve um soluço lá da forma que eles fizeram, mas que bom que eles fizeram, aprenderam, estão revisitando. Então, você olhar a criação e gestão de comunidade como uma forma da sua marca prosperar no futuro, a sua empresa prosperar no futuro, isso é super importante. E de verdade, isso vale para uma empresa de pequeno porte com 50 funcionários, isso vale para uma enterprise com 100 mil funcionários. Você saber quem é a sua comunidade, como você faz o farming, como você faz a gestão dessa comunidade para trabalhar a favor da sua marca, isso é muito poderoso. Então, as minhas dicas são essas. Procure referência no seu segmento e olhe para a criação e gestão de comunidade ao redor da sua marca, do seu produto, do seu serviço. Uma excelente pergunta no que tange o apetite de risco, né? Quando eu fiz essa mudança é porque eu tenho um apetite de risco muito grande, tá? Totalmente relacionado ao meu contexto social, familiar. Eu sou uma pessoa que hoje eu não tenho filhos, não sou casado, então eventualmente esse tipo de decisão eu teria que ter discutido com a minha esposa para entender se vale a pena eu tomar esse risco tão grande, porque eu sempre falo, big risk, big price. Então o risco que eu estou tomando hoje, estando numa startup de criptoativos, num contexto global financeiro e econômico delicado, ele é muito grande. Só que o price que tem do outro lado, o prêmio que tem do outro lado, ele também é muito grande. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu vejo que até final de 2024, para mim, é o prazo de eu olhar disso vai ou não vai. Por quê? Existe a teoria do próximo halving do Bitcoin, que aconteceria meados aí do primeiro ou segundo quarto do ano que vem, e
de acordo com os históricos dos dados, mostra que todo halving é o próximo ciclo de bull market, é o próximo ciclo de alta. Isso acontecendo, é o que eu brinco que todo mundo vai porrar. E se todo mundo porrar, eu porro junto, né? Então, eu tô muito nessa corda bamba. Mas é uma corda bamba de um risco comprado, calculado. Porque de novo, eu não mudei por uma questão financeira, eu mudei por uma questão de propósito, de acreditar nessa tecnologia. Só que também, né, vai chegar uma hora que você vai ter o seu limite de resiliência, né? A corda pode estourar. Então, o meu limite é esse, assim, final de 2024. Se a gente vê que questões de guerras, crises e afins, né? Eu dependo da Rússia não querer arrumar briga com mais ninguém. Eu dependo das Coreias não brigarem. Eu dependo da China não arrumar confusão com os Estados Unidos, dos Estados Unidos não arrumar confusão na China. Porque se acontece alguma coisa nesse sentido, não tem tese e fundamento que resista, né? Então, eu tô muito nesta compra desse risco e esse para mim é o prazo. E se não der, tá tudo bem, eu ainda me considero uma pessoa relativamente nova, dá para fazer outras coisas e pelo menos eu aprendi, me joguei e eu não vou me arrepender de não ter me jogado. Sim, acaba, mas com crises, pandemias e afins, você tem uma crise econômica como um todo, então você não tem nem dinheiro para descentralizar, né? Esse é o grande ponto. A questão da descentralização das finanças, ela trabalha dentro da inclusão financeira, que é super importante, mas ela, de novo, vai esbarrar na regulamentação. Então, se eu tenho uma crise global e eu tenho fuga de capital, as pessoas não vão estar olhando para colocar o seu dinheiro no staking do Ethereum para poder conseguir ter um rendimento fixo porque ela não tem nome limpo no banco para poder comprar um crédito. Não vou ser naivo e inocente de falar que isso vai acontecer, né? Então, sim, ele deveria, na teoria, dar mais poder para isso, como deu até na pandemia de uma certa forma, os ativos digitais explodiram na pandemia. Só que a hora que eu vejo que se de fato uma crise se estabelece, a gente entra num ciclo de crise global, não vai ser o tema mais sexy para as pessoas. E nem para os governos, e nem para os mercados, e nem para as empresas, elas vão estar com outras preocupações na cabeça. Então, minha visão, para isso prosperar, a gente precisa que o mundo entre numa estabilização. E na minha visão também, o que a gente está vivendo hoje é mais um ciclo de desafios, como vivemos várias vezes na humanidade. E a gente vai sair dessa. E se não sair, o mundo acabou e tá tudo bem, você não precisa de Bitcoin. Não, na nossa empresa não. Existem empresas que fazem isso, tá? Muitas empresas e corretoras fazem. Só que o MB, ele é uma empresa muito... A gente se colocou, o nosso posicionamento quando entrou no mercado, a gente se colocou como sendo quase que o corp dos criptos. Então, o que significa isso? A gente vai fazer tudo by the book. A gente reporta a COAF, a gente incentiva a declaração do imposto, a gente faz declaração para a Receita, a gente conecta com a Receita Federal. Tanto que muitas vezes a gente perdeu pessoas e clientes por causa disso. Não, eu quero operar na corretora X que eu passo embaixo do radar. Tal. Aqui não vai ter embaixo do radar. Então, tudo que a gente faz é como uma empresa normal. Então eu não tenho remuneração em tokens, né? E tá tudo bem, dá para fazer, dá para existir. Não é o mais legalmente correto, né? Se você pegar fiscalmente falando, as empresas que fazem isso, não vou julgar, eu não tenho o detalhe de como eles estão fazendo. Em teoria, não é o fiscalmente mais correto. Então, como não é o mais correto, não é o mais transparente, não é o mais aberto para o governo e para as finanças, aqui a gente não faz. Então, aqui a gente tem a remuneração normal, plano de incentivo via RSUs, né? via ações da empresa, como qualquer outra empresa, salário e remuneração variável, mas tudo dentro dos parâmetros tradicionais. Olha, depende muito, assim, pagar um funcionário totalmente em criptomoeda, eu acredito que não existe um parâmetro, uma regulamentação para isso, então você estaria colocando a sua empresa no eventual risco. Dá para fazer? Óbvio que dá. A gente não faz aqui, a gente aqui é tudo normal, paga salários normais, contas dos bancos, todos os tradicionais. É possível ser feito? Até né? Mas aí, de novo, não cabe a mim julgar ou dizer que tá certo, tá errado, pode, não pode, até porque não é a minha área de lugar de fala. Aqui eu só sei que no nosso caso a gente faz sempre tudo muito by the book, porque a gente quer que os governos, as pessoas e a sociedade olhem pra gente como uma empresa que está aqui para desenvolver um ecossistema e jogar na bola. Esse é o nosso grande lema. Vamos jogar na bola, vamos ser o correto. A gente é visto como a exchange mais segura, a gente é visto como a exchange mais tradicional. Durante a crise que teve da FTX, a gente teve grandes volumes de recebimento de recurso para cá, porque as pessoas saíram de corretoras internacionais e vieram porque chamam de Porto Seguro Nacional, que somos nós. Então todo o nosso trabalho de segurança, confiabilidade, compliance, regulatório, infraestrutura e tudo mais, advoga ao nosso favor de que aquela pessoa que quer entrar nesse ecossistema e estar num lugar seguro e mais conectado com o mundo tradicional, vem para cá. Então acho que é isso um pouco do nosso lema, do nosso propósito, e é isso um pouco do meu trabalho como marketing também, né? Também conseguir tangibilizar e transmitir esse posicionamento para as pessoas. E
complementando, né, o que foi grande coqueluche, daí parece que não é mais coqueluche mais, que é a história de metaverso, né? Metaverso tem muita conexão com Web3 também. De novo, esse também é um outro caminho sem volta, aonde eu acredito que esses novos universos vão ser as formas que as marcas vão interagir com consumidores. Ah, mas por que não está super escalado? Por que as pessoas não estão usando? Porque, de novo, é uma questão de processamento de dado, processamento de informação. Conforme device e banda de internet ficar cada vez mais robustas e as novas gerações já virem nativas dentro desses universos, o metaverso ele é algo que, de novo, vai ser parte da vida das pessoas. Por que não é para você? Por que não é para mim? Por que não é para as pessoas com seus 30 anos mais? Porque as pessoas acham isso até meio creepy. Mas pega a molecada, pega a pessoa mais jovem, ela poder usar uma expressão dela num ambiente digital virtual é quase que natural. Então daqui 5, 10 anos, isso vai ser ainda maior. E a gente aqui tem o papel de entender como que nós nos conectamos a esses novos universos. Então não é uma ondinha que foi e sumiu. É só uma questão de que conforme banda e software e hardware evoluem, isso vai evoluir junto e também vai fazer parte das nossas vidas. Você vai ter o seu avatar, você vai ter ali a sua expressão no digital, assim como você vai ter a sua expressão na vida real. Que é o grande... Eu faço um deparo com redes sociais. Ah, quando veio o Orkut, quando veio o Facebook, quando veio o Instagram, ah não, esse negócio ficou de louco. E aí todo mundo usando. Metaverso é a mesma coisa. Conforme as pessoas criam naturalidade no uso desses novos canais, porque para mim metaverso é um canal, você vai ter isso de muito mais escala. Então para mim não é uma moda passageira. Teve um hype, né, muito grande, principalmente quando o Facebook mudou o nome para Meta e tudo mais, só que ele não se sustentou, porque na hora que você vai fazer, mesma coisa com o Web3, na hora que você vai para usabilidade, a usabilidade ainda não é a mais perfeita possível, mas quando isso ficar mais ainda sofisticado e as novas gerações entrando e tendo poder econômico, também vai ser algo que vai fazer parte do nosso dia a dia como qualquer rede social.